E aí, pessoal, para mais um Conversa Franca, hoje internacional. Estamos atravessando o oceano para conversar com a Grace Fir, psicóloga, especialista cognitiva comportamental, mãe decidida pra caramba, conheço ela há bastante tempo. É filha de uma entrevistada aqui, a Agnes Virt. Adoro a história que eu conheço de você, Grace, de ter tido a coragem de fazer o que fez. Mas olha só, te apresentei, mas como é que você se apresenta às pessoas? Como é que você se define para as pessoas? Então, primeiro, muito obrigada, Ronaldo, pelo convite. Para mim é uma honra mesmo, assim, né? Quando tu fez esse convite, eu fiquei pensando, né, como que a gente se conheceu, há quantos anos. Lembrei, de nós lá na academia, quando eu treinava naquela época contigo. Então, quem diria, né? Nunca imaginávamos que estaríamos aqui de profissional para profissional e ainda mais, né, em outro país. Então, muito legal mesmo esse nosso percurso, assim, né? Bom, eu sou Grace, mãe, psicóloga, esposa, né? Mas assim, os papéis, por mais que a carreira seja importante para mim, né? O principal é ser mãe, ter uma família, então ter feito essa escolha, né? De vir para Portugal. Então me torno imigrante também, né? Uma nova face aí da identidade, é uma coisa que influencia muito, né? A gente. Então é isso que eu sou, eu gosto muito do que eu faço. Escolhi a psicologia lá há 10 anos atrás e desde então venho seguindo na mesma linha, assim, né? Que é influenciado, então, já que falaste pela minha mãe, né? Nutricionista, esse assunto sempre permeou e desde lá, a graduação, quando eu fiz o trabalho de conclusão de curso, meu assunto já foi por ali, depois na pós de novo, né? E aí eu sigo trabalhando até hoje com isso, especialmente agora online. Então, é isso. Bem bacana isso aí. E você falou há 10 anos na psicologia. O que que te levou? Vamos melhorar isso aí. Vamos começar meio que arregaçando aqui, né? É conversa franca, né? Bom. Então, o que te levou para a psicologia e o que que te levou para Portugal? Que eu acredito são duas decisões bem marcantes na vida de qualquer pessoa, né? Qual foi esse Uhum. caminho que te levou para isso? Eu acho que essa ideia de vir para Portugal talvez veio antes da escolha por psicologia, porque vem de um desejo lá atrás, da época da adolescência, né? De querer sair da cidade pequena, de poder conhecer o mundo, mas que então, sei lá, quantos anos atrás, né? 15, 20 anos atrás, vamos dizer, acho que, né, por aí, assim, não era algo tão fácil, não era algo tão acessível, tão comum, tão valorizado também, então foi algo que ficou para trás, assim, né? Um desejo de imigrar e que ficou para trás. E aí, então, veio a escolha pela psicologia. Quando a gente escolhe, né, fazer uma graduação, um percurso mais longo, é algo que acaba, de alguma maneira, não é aprendendo, né? Mas a gente fica mais comprometido, né? Então, durante o tempo que eu estudei, eu levei tempo para me formar também, foram oito anos, que eu levei para me formar. Isso não passava muito assim pela minha cabeça, né? Aí então eu viajei, então eu vim em 2011, eu vim para a Europa, mas com amigas com uma que já morava, né, aqui na Irlanda. E aí essa coisa de conhecer o mundo assim, né, sempre me interessou muito. Então, eu fiz ali a escolha pela psicologia, né? Foi pelo interesse no comportamento humano. Eu sempre gostei, assim, né? Li a revista naquela época que tinha, né? Capricho, não sei, acho que ainda tem, né? Mas naquela época era mais assim, nossa, era uma das coisas mais importantes ali que tinha para as adolescentes, né? Não tinha tanta rede social, essas coisas. E aí tinha aqueles testes, aqueles quiz de personalidade, essas coisas, e eu gostava muito disso, né? Depois, mais tarde, né, minha mãe foi fazer nutrição, então ali já era da área da saúde. Depois eu trabalhei ali numa loja no comércio em Nova Hartz, onde tinha uma psicóloga. Então foi por aí, assim, né, o interesse pela área da saúde. Por que que as pessoas mudam? Por que que elas não mudam? Por que que elas fazem o que que elas fazem? Essa era a minha questão, né? Por que que elas fazem o que que elas fazem? Eu acho hoje isso é uma das coisas mais interessantes de se poder estudar, né? Como é que muda o comportamento
e por que que a gente age de determinadas formas, né? O que que interfere, e a gente tem uma visão global, mas também tem muito individual, né? Isso que o atendimento, assim, proporciona. Então, foi isso. Então, me formei, comecei a trabalhar, conheci meu marido, que já Em tinha morado Portugal, fora. Não, no Brasil. no Brasil. Aí ele No abraçou Brasil. juntos, então. Foi ele que me carregou, praticamente. Carregou. É, porque aí ele já tinha morado em Londres um ano e queria muito voltar, né, para a Europa. E aí, naquela época, ele disse: Olha, ou a gente casa e faz uma festa assim que nem quer, ou a gente vai. E aí, assim, olha, não te preocupe, eu tenho certeza que eu dou conta e tal. Tu fica estudando inglês, ou vamos para Londres, ou vamos para Austrália, não sei o quê. Aí eu disse: eu não quero abrir mão, né, de casar, de ter todo aquele ritual. É para ser, Sim. né, teoricamente, uma vez na vida, então não quis abrir mão. Ok, casamos. Um ano depois eu virei para ele e disse: Vamos para Portugal? Ele queria me matar, né? Porque depois que a gente teve casa, casamento, enfim, tudo. Aí ele brinca até hoje, né? Não, tu conseguiu tudo que tu queria, né? Tu só foi ali. Ai, ai, Tem levando. sementinha, né? E aí foi isso, né? Na verdade, nós tínhamos também um casal, nós temos, né, um casal de amigos aqui em Portugal, então isso tornou mais próxima, assim, a nossa jornada, né? Então, claro que existem aí, vir para um lugar diferente, né? Sim, Quando tu já tens pessoas, né, que estão vivendo aquela realidade, que podem te acolher, como foi o nosso caso, né? Que eles nos abrigaram, assim, dividiram a casa conosco até encontrarmos a nossa durante um mês, né, torna tudo menos difícil, porque fácil não dá para dizer que é, sim, né? Então foi mais ou menos por aí. E aí também a escolha por Portugal, além desses amigos, além de estar na Europa, é a questão da validação do nosso diploma, porque meu marido é advogado, né, e eu psicóloga, e aqui, por a língua ser a mesma, por toda essa questão histórica, né, que nós temos, então sim. existe essa possibilidade, e isso foi um empurrãozinho, assim, pela escolha específica de Portugal, né. Então foi esse aí o caminho. Ai, que bacana, porque eu estava te falando em off, né, antes, que eu considero uma decisão muito corajosa fazer isso. Agora tu me disse que foi uma atitude do casal, então eu nem conheço ele e já gosto dele. Eu gosto desse tipo de atitude. Achei bem bacana o que você falou aqui. Por que as pessoas fazem o que fazem? E eu me questiono seguidamente por que as pessoas não fazem o que não fazem. Então foi muito próximo aí esses dois pensamentos, né? Tipo, você sabe que tem que fazer. Por que não faz? Sabe? Eu questiono muito sobre isso. Bem, eu tinha uma questão aqui para você, mas ouvindo, eu queria saber algo. Psicologia é algo que ainda eu sinto algumas barreiras, as pessoas colocam algumas barreiras. Por que eu digo isso? Com quem eu trabalho junto com o psicólogo, junto com o nutricionista, junto com o médico, e quando eu falo em psicólogo ou psiquiatra, né, que tem as preferências das pessoas, né, cria uma barreira. Quem não faz terapia toma meio. Mas por quê? Né? Bom, porque trabalhando a mente vai te ajudar a alcançar os resultados que você quer. Você sentiu essa barreira quando decidiu estudar, quando começou a trabalhar? Você sentiu essa barreira em Portugal, na Europa? Como é que é a tua visão em relação a isso? Sim, eu acho que quando, pelo que eu me lembro, né, quando eu comecei a estudar, então, nossa, quanto tempo atrás, né? Se eu me formei há quase 10. Imagina eu! Meu Deus! Então, quando eu comecei a estudar, esse era um tema muito abordado na faculdade, inclusive, né? Se falava em tabu, em como lidar com isso e tudo mais. Mas eu vou te dizer que hoje eu quase não sinto mais isso, é algo que eu não preciso psicoeducar o paciente, que já não me vem quase pessoas com essa resistência, assim, né? Às vezes tem um familiar daquela pessoa,
Então eu sinto que isso mudou, mas assim, ó, mudou muito, sabe? Desde que eu comecei, né, a faculdade, não lembro o ano, enfim, mas há mais de 10 anos, né? Então vamos dizer assim, até hoje, né? Agora, entretanto, eu sinto que Portugal ainda não é assim. Apesar, né, de ser um país desenvolvido, né, em muitas questões estar melhor que o Brasil, assim, né, por ser um Sim. país que, comparando com outros países da Europa, é pobre, né, então, assim, se preocupa com outras questões, né, ainda muito importantes, eu noto que ainda tem, assim, uma resistência. Eu acho que tem vários fatores que interferem nisso, né? Essa questão econômica, né? Disso daqui a pouco não ser uma prioridade, porque existem outras coisas. E também a população, né? A população aqui é muito mais velha, né? Tem muito mais idosos, né? Então, tem coisas muito lá de trás, né? Que é muito mais difícil de mudar nesse público, né? Então, está mudando, sim, né? Mas eu noto ainda um pouquinho dessa diferença, assim, quando a gente compara para o Brasil. Tá? Legal falar que está mudando, porque Bate é uma população mais velha, né? Então tem os valores antigos, mas os novos que vêm vindo já aceitam. Então é natural demorar um pouquinho mais, né? Em função acredito eu, da idade das pessoas, né? Uhum, Esse lado também, eu falei antes, né? Na maneira que eu trabalho. Eu procuro trabalhar muito mental, físico e espiritual. É assim que eu vejo os pilares para alcançar uma boa performance, um bom resultado. Como eu não entendo muito de psicologia, né? Muito não, não entendo nada. Né? A única coisa que eu entendo é o que o meu terapeuta me fala. Você trabalha mais ou menos nesses conjuntos, ou profissionais te procuram, parceria, digo, né? O teu aluno vem e começa a falar do treino. O personal dele te procura, você procura o personal. Como é que é esses links? Como funciona isso? Eu digo porque eu procuro. O aluno meu, um é que eu indico, e se ele diz, eu comecei aí, eu procuro a Nutri, o psicólogo, eu tento fechar esses. Como é que funciona do lado de lá? Como é que tu uhum. trabalha essas questões assim? Excelente tu trazer isso, né, Romualdo? E queria já te parabenizar por fazer isso, porque não é a maioria que faz. E eu acho bem Então, importante, né? Então, esse trabalho que é conjunto, né, que a gente fala que é multidisciplinar, ou deveria até ser interdisciplinar, né, que é melhor ainda, né? Não me procuram, mas eles encaminham, né? Dizem, olha, teu muito bom. caso aqui, né? A gente está fazendo tudo que pode e tal, mas quando percebe ali uma limitação, não só dele como profissional, mas da área mesmo, assim, né? Então encaminha. Então isso eu acho ótimo, isso tem acontecido cada vez mais na área da nutrição, na área, né, da educação física. Quando antes era muito mais comum, né, isso acontecer por parte de psiquiatras só, médicos, assim, né, então a gente tem recebido mais, assim, né, são muitos profissionais que nos encaminham, se for ver, né, quem trabalha com crianças, e escola, né, então professor, psicopedagogo, assim, dependendo do contexto, vão ter aqueles profissionais, né? E na minha área, né, eu acho que sim, os educadores físicos, a gente poderia trabalhar mais ainda, né, em parceria, porque ajuda muito. A gente está ali falando de um ser humano único, né, complexo, e que não vai estar só com todos esses profissionais, né, mas é com todas essas facetas, enfim, né, que ele mesmo tem que lidar. Então, acho excelente, mas ainda não acontece tanto. Acho que deveria ser mais assim como tu está falando. Mas eu achei muito gratificante que tu disse que te procuram. Já falo. Isso eu acho muito legal, porque todo mundo deveria fazer. Eu trabalho, né, querendo ou não, eu estou com dor, sou especialista em dores, mas todo mundo que me procura também é estética. E a estética Uhum, mexe muito com a cabeça das pessoas. sim. Mexe mais, eu Uhum, quero, eu não estou alcançando, aí eu não consegui fazer o que foi proposto,
sabe, é uns altos e baixos que um psicólogo do outro lado pode dar um suporte gigantesco para nós Uhum. atingir um resultado melhor. Por isso que eu te perguntei isso, né? Todo Uhum. mundo tem as neuras, né? Todo mundo tem as neuras que acabam nos trancando nesse caminho. Você teve, a gente tem dúvidas, né? E isso é muito complicado. Eu percebi muito isso quando eu comecei a fazer terapia, né? Uhum. A gente acha que não tem, a gente acha que está de boa, e daí a gente começa a abrir aquela caixinha de Pandora. Meu Ai, não Jesus! tenho nada para falar essa semana. Aí acaba a Aham, sessão, olha, acabou, né, o tempo. esse que tem para falar, né? É os medos, né, Grace? Mas olha só, você chegou onde chegou. Antes disso, tu falou que trabalha online. Como é que você vê o online na tua área? Eu trabalho online, tá? Quais são os prós e os contras que tu vê no atendimento online? O que que te possibilitou para ajudar as pessoas e o que ainda o online te atrapalha no atendimento? Como é que tu vê esse mundo online? Uhum. Ótimo. Eu vim para Portugal em 2019, né? Em maio, por aí. Então, até as coisas se organizarem. Da pandemia. É. Eu não sei, tu já estava no online nessa época, nessa altura? Foi quando eu entrei no online. E te ajudou? Me ajudou muito, muito. É, para mim também. Eu pivotei, né? Eu vivia de dar treinos, hoje eu vivo de dar cursos, né? Uhum. Então, são cursos, são mentorias. Eu não dou um treino online, né? Os treinos que eu dou online é videochamada, é ao vivo, é como se Uhum. fosse um personal mesmo, ali estou Ah, pessoa. que legal. Uhum. Então, dessa maneira, sim, mas aulas gravadas tentei, não foi, não deu certo. Olha como são Uhum. as coisas, deu certo, não bateu no coração. Para mim, funciona assim, eu tenho que sentir que eu estou Uhum. vendo a diferença. Então, não adianta eu ter lá próximo de 1.000 alunos e não estou conseguindo conversar com eles, ficou inviável. Porque eu queria conversar Uhum. com todos os meus alunos uma vez por semana, entender, eu queria conversar, eu queria trocar, e o número dos alunos foi crescendo e ficou inviável. Não, não é para mim. Não, Uhum. eu não estava satisfeito comigo mesmo profissionalmente. Então, hoje, o horário restringe, né? As horas restringem Uhum. porque tem que ser ao vivo. Então, eu fui para curso, eu fui para o outro lado, né? Eu pivotei a entrega, né? Sim, mas possibilitou ali uma descoberta, né? Uma oportunidade, assim, né? Sim, sim. Por mais que, enfim, a gente sabe o quanto que isso foi difícil, foi sofrido para muita gente que, né, perdeu familiares, enfim. Mas, como sempre, né, surgem coisas, no mínimo, interessantes, né, em acontecimentos difíceis. Então, eu vim em 2019 já com essa intenção de clinicar online, né, através da permissão que já tinha pelo Conselho Federal de Psicologia dessa parte online, mas até então era limitado, né? Não tinha, como não era algo comum, né? Não tinha muita assim clareza de o que que podia fazer, o que que não podia fazer. Tinha um limite de sessões, né? Que eram 20 sessões, se eu não me engano. Então eu vim apostando nisso, fiz lá meu cadastro, né? E trouxe toda a minha papelada, que não foi pouco, para fazer a validação do meu diploma aqui, né? Pois bem, eu comecei a atender no final de 2019, eu acho por ali, outubro, por ali, novembro, eu acho. E aí, em março, pandemia, né? Então, eu já tinha, assim, alguns pacientes, é, e aí, na pandemia, quando teve, né, que ser online, isso aumentou muito a demanda. E dali Sim. só cresceu, né? Muitos pacientes resolveram ficar, né? Isso é no geral na psicologia, assim, né? Experimentaram ali e resolveram ficar, porque viram ali, né, possibilidades. Então, assim, né?
Deslocamento, trânsito, custo, né, desse deslocamento. E esse é o principal, assim, né? O tempo que tu levas, muitas vezes, para estar no físico, né? Então, na parte da psicologia, a gente pode atender, né, desde que o tratamento não tenha uma diferença em relação ao presencial. Então, o que que eu faço? Quando eu percebo que existe alguma limitação, eu encaminho para o presencial. Foram poucas vezes que aconteceu isso, né? Então, assim, são casos, por exemplo, de risco de suicídio, um caso mais grave, que eu acho muita responsabilidade, né, ser assim, porque dependendo de onde a outra pessoa tá, eu não sei como é que é o sistema de saúde daquele lugar, né? Eu não sei aonde que ela vai ter que procurar, eu não sei, não sei com quem eu vou ter que fazer contato. Então, esse é um caso que eu acho bem delicado. Sim. É, e a preferência, né? A preferência da pessoa. Às vezes, já aconteceu de fazerem sessões, né? E olha, vou ver como é que eu me sinto, enfim, no online. E aí a pessoa mudar, assim. Foram poucas vezes, mas aconteceu, de querer voltar, assim, né, para o presencial. Na minha opinião, não pode ter prejuízo no tratamento, minha opinião, e o que que é dito também, né, orientado, não pode ter prejuízo no tratamento, né, se comparado com o presencial. E sempre vai ter uma questão de preferência da pessoa, assim como, né, tu tens ali a tua preferência de ter essa troca, de ter essa interação, né, de ter, nossa, aquele abraço às vezes, assim, né, isso tem, a gente tem também, né, e aí eu uso da palavra, eu digo, olha, se eu estivesse contigo agora, eu te dava um abraço, né? Porque às vezes a gente quer dar isso assim também. Então, eu acho que é por aí, né? Em relação ao tratamento. Agora, em relação à minha vida. Seguido, falo isso com meu marido, porque ele trabalha fora, mas fica 2 dias em casa, né? Trabalha em home office. E a gente não consegue imaginar mais a nossa vida saindo todos os dias para trabalhar de manhã e voltar à noite, sabe? Então, especialmente pra gente que tá aqui, que tem uma filha, né? Que eu tô a 5 minutos da creche da minha filha, né? E que qualquer coisa que acontecer, eu tô ali em 5 minutos, literalmente, eu termino, né, a chamada no caso de urgência e estou ali, se tornou algo assim muito confortável, né? Então, existe essa facilidade. Depois, ainda mais que eu fiz meu escritório em casa, aí que eu disse, olha, eu não vou sair disso, assim, né? Porque facilita, né, a nossa rotina, a nossa vida, a nossa comodidade, o funcionamento mesmo, o estilo da nossa vida muda, né, quando a gente tem isso. Então, eu gosto e tento aproximar sempre mais, né, do que é o ideal para a pessoa, o que é ideal para o tratamento, sem ter, assim, nenhum prejuízo. Mas sempre vão ter as preferências, assim como tem profissionais, colegas psicólogos que preferem também, né, o Sim. presencial e tudo certo. Acho que tem espaço para todo mundo, né? Uma grande frase. É isso aí, tem espaço para todo mundo. Eu sempre tive uma pessoa com muita atitude. Sempre tive. Né? Eu acho que eu Obrigada. nunca te falei isso, mas quando tu era, né, te conheci novinha, né, tu ia lá na academia. Não que eu seja velho, né, mas eu conheci a Grace bem novinha. E de novo, disse que eu apostei na mudança. Foi uma frase que tu acabou de dizer. E várias vezes na tua jornada dá para notar que tu apostou na mudança. E lá falando aí, eu já estava indo atrás do online e tal, e veio a pandemia. Eu me dei conta da diferença que foi. Você já estava apostando, você já estava caminhando nessa direção. Para mim, que fui arrastado para essa direção, eu não Uhum. tive opção, né? Então, entrou a pandemia para mim, o que que eu estava fazendo? Eu não perdi nenhum aluno, graças a Deus. Mas o que que eu fazia? Eu fazia muito seguido o teste do Covid e apresentava para os meus alunos, eu estou sem Covid. Quer dizer, Uhum. eu gastei muito fazendo aqueles testes. Teve uma época que era uma fortuna aqueles testes, né? Mas foi a Sim. maneira que eu arrumei continuar trabalhando. Até que um professor meu disse, Romualdo, vai para a internet, dá aula na internet, dá cursos, tu tem condições de dar cursos. E eu precisei ser arrastado, né? Esse meu professor, hoje ele é meu mentor, hoje ele é meu mentor. Eu acreditei nele e virou o que virou. Graças a Deus eu tive alguém, mas é muito mais fácil a gente ir caminhando à frente do nosso tempo do que ser atropelado por ele, né?
Ah, E, é. e Dá não para se preparar, né? Tudo isso, né? isso, você já chega preparado. Eu tive que me preparar no meio do turbilhão. E assim, Uhum. 1.000 concorrentes meus fazendo a mesma coisa. Então, se você já está lá, você já está lá. Mais fácil, né? É, O que, é. que tu fez olhando para trás? Você olhando agora a Grace lá de 5 anos, 6 anos atrás, o que que tu considera que tu fez para chegar onde chegou? Ou melhor, o que que tu considera obrigatório, eu olhando, bah, eu cheguei aqui. Para mim, para os outros chegarem aqui, é obrigatório fazer isso. E o que que tu fez que te atrapalhou nesta mesma jornada, mas que tu não conhece um ensinamento muito importante que acabou fazendo evoluir? Uhum. Ui, difícil, né? O que que me ajudou? Eu acho que duas coisas. O que que é? Tá justa. Então, mas assim, me vieram duas coisas na cabeça quando tu fizeste essa pergunta. O que que eu fiz? Eu estudei muito. Eu cheguei aqui em Portugal, né? Eu estava lá no Brasil num outro ritmo de vida e tudo. Inclusive, durante um tempo, eu fiz um part-time, assim, né? Trabalhei em um escritório, mas não deixei a psicologia. É, e aí, então, estava assim um pouco descontente. Quando eu cheguei em Portugal, eu tinha tempo, algo muito precioso, né? Eu tinha tempo e eu estudei. Sentei minha bunda na cadeira, meu marido foi trabalhar, trabalhava o dia todo, em final de semana também, e eu estudei muito, e eu estudo muito até hoje. Eu estudo, faço curso, enfim, eu vejo que tu também estuda bastante, né, essa área de acadêmica, eu acho que tu tá, né? Tu tem também um percurso aí, né, de professor, tu tem mestrado, enfim, né? Então a gente acaba olhando muito para isso, né? Para o que tem de produção científica, para basear as nossas intervenções com cuidado. E isso para mim sempre foi o primordial e fez com que eu escolhesse especificamente a terapia cognitivo-comportamental para atuar, né? Porque eu fui lá olhar para evidências. Então, eu estudei especialmente aqui, sabe? Especialmente sobre o online, eu fui me informar como é que não é o atendimento online, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer, o que que eu tenho que observar de diferente, como é que eu vou intervir, adaptar uma técnica que seria no presencial, que eu faria no presencial e que dá para fazer no online, mas como é que eu vou captar pacientes se eu não tenho lá uma sala, né, na Sim. rua que vão passar e me ver? Então, assim, várias coisas eu sigo estudando. Então, eu diria que foi essa parte de conhecimento, de estudar mesmo, e a outra parte foi terapia, para lidar com insegurança, com falta de confiança, com medo, né? Porque foi, eu acho que o casamento, digamos assim, a articulação dessas duas coisas que eu acho que me ajudaram e continuam me ajudando, né? Então, assim, isso para mim foi decisivo e é ainda decisivo, né? Cuidar da saúde e conhecimento são, acho que eu posso dizer que são valores, assim, na minha vida, né? Aquela coisa que tu vai sempre seguindo, assim. Então, essa é a primeira resposta. Agora, o que que me atrapalhou? Ai, talvez foi exatamente isso que eu tratei lá na terapia, né? Apesar de te dizer da coragem, apesar não, né? Na verdade tem a ver com isso. O medo em excesso, ele nos prejudica, né? Mas tratando ali na terapia o medo de não dar certo, o medo de não ser tão boa assim, né? Não ser boa profissional, não dar certo, né? A mudança em si, agora eu tô falando, né, pra cá. É, ele está ali e numa dose errada ele nos prejudica, né? Numa dose certa ele faz com que a gente se prepare, a ansiedade tem essa função, né? Mas e quando é demais, isso nos paralisa às vezes. Então foi isso lá que me ajudou bastante na terapia e foi também o que me motivou a dar supervisão para outros profissionais, porque hoje terapeutas iniciantes eu supervisiono, assim, né? E ajudo com os casos. Então, acho muito legal essa parte, assim, né, de acompanhar lá como é que eu também fui no início, né? Todo mundo tem um pouco disso, assim.
E aí foi a terapia que me ajudou a lidar com isso. Então, a isso que tu falaste de ser corajosa, não é porque eu nunca tive medo. Eu tive muito medo, eu tive muitas noites sem dormir. Mas é Perfeito, tu ultrapassar isso, né? Ter coragem para seguir. exato. Ah, que colocação maravilhosa, porque eu sempre tive para mim que o medo, a pessoa que me diz que não tem medo, eu já fico com o pé atrás, porque eu acho que o medo te orienta. O medo faz tu pensar. Sim. Tu usou uma palavra, paralisa. O medo não pode te paralisar. O medo está te paralisando, vai te tratar, vai conversar com alguém. O medo, por isso que eu digo que você é corajosa, porque apesar do medo, você foi. É Uhum. essa a diferença. Vai com medo. O medo faz você ter cuidado, mas ele não pode te passar. Eu tenho isso muito claro, né? Você disse que estudou muito. Existe uma frase do Joel J que eu adoro, que é o estudo devolve. E eu tenho como mantra para mim. Eu estudo muito, estudo muito. Eu estudo de 1h30 a 3 horas por dia, todos os dias. Eu Meu não Deus, minha nossa. eu estudo, eu realmente estudo muito, eu sei disso. Mas eu estava conversando esses dias aqui numa conversa franca, que para mim é assim. Eu estudo e você estuda, né? Aqui, os dois juntos, todo dia. Um dia eu paro de estudar e você estudou. Nós dois, para o resto da vida, estudar todos os dias, eu nunca mais te alcanço. E eu sou competitivo. Eu posso Uhum. não ser o melhor. Eu não sei se eu consigo deixar isso claro, mas Sim. eu luto para ser o melhor. Eu quero ser o melhor. Não é que eu Uhum. preciso ser o melhor, mas eu não posso chegar no fim da minha vida, olhar para trás e dizer: eu não fui o melhor por preguiça. Eu não fui o melhor porque eu não estudei aquele. Não, eu não vou ser o melhor porque alguém era melhor que eu, mas eu fiz o meu máximo. Eu quero chegar no fim da vida e olhar para trás. Eu dei tudo de mim. Para mim, isso é ponto. Então, o estudar faz parte. E é a mesma, você podia ir para Portugal, chegou a pandemia, e se atirar. Ah, meu Deus, a pandemia e tal. Não, o que que você fez? Não, estudou. E eu achei maravilhoso que no dia que eu fui estudar, não só a psicologia, mas algo que você precisava, eu preciso da internet, eu vou estudar a internet. Isso eu acho muito bacana. Sair da caixinha, estuda o que você precisa. Mas me diz uma coisa: os portugueses, os europeus, estudam mais que os brasileiros na tua área? Poxa, não sei se vou saber te responder, mas tem uma diferença da psicologia do Brasil para a psicologia daqui, que não sei se tem a ver com estudar mais, mas é estar mais avançado, pelo menos na psicologia, tá? E, né, nessa área que eu conheço. Aqui, a psicologia é muito mais baseada em evidências. Então, nesse âmbito mais acadêmico, é mais Sim, avançado, né? sim. Enquanto lá no Brasil, a maior parte das faculdades estão ensinando teorias que são muito antigas, que aqui são ensinadas, assim, é pincelada, é só pegar uma grade curricular e ver, né? Como história da psicologia, mas não se sustenta aqui como intervenção, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, já demonstra uma evolução, né? Um pensamento à frente, pensamento, enfim, na atuação, assim, à frente, né? E enquanto a psicologia do Brasil ainda eu acho que está, assim, muito atrás nessas questões, né? O que, se tu for olhar, assim, não faz sentido, né? Porque olha o tamanho de Portugal, é do tamanho do Rio Grande do Sul, Sim. né? Se a gente for ver. Só que, claro, que está perto de outros países aí que produzem muito, que estão também, né, muito à frente. Mas nesse sentido, sim, eles estão melhores. Eu te fiz essa pergunta porque na minha área isso acontece. E como é que eu Uhum. enxergo? Portugal está há mais tempo em contato com a psicologia e com a educação do que nós. Então, Sim, a gente tem terreno de tempo a ganhar. É aquela é, história de é né? verdade. Estão há mais tempo estudando.
Mas é fato, tem que ter base científica. Se aqui não tem base científica, faça você a sua base científica. Faça você o É, trabalho e crie a base científica, né? É coisa assim. Olha só, é. hoje, o que te faria voltar para o Brasil e o que te impediria de voltar para o Brasil? E que me impediria de voltar? E o que te faria voltar, né? Qual seria o motivo que mexeria em dar ponto, eu vou voltar para o Brasil? E o que Aham. também diria, não, eu vou ficar aqui, o que te impediria de voltar? E se é a mesma coisa também, né? Às vezes é a mesma coisa. Pois é. Bom, sem dúvidas, o que que me faria voltar para o Brasil e o que que é algo que, para mim, pelo menos, é sempre uma questão, assim, né? Porque eu acho que assim como o casamento, assim como a mudança e, sei lá, tantas outras coisas na vida, não é só um momento que tu decide, né? Tu continua decidindo todos os dias, Ai, que né? lindo! Que lindo! Então, cara, já teve dias que eu quis voltar, já chorei, já. Nossa Senhora, já tive dias muito difíceis. Mas eu acho que na maior parte dos dias quero escolher estar aqui, sabe? Então, acho Sim, que isso é um drama e eu entendo muito também, né? Porque grande parte dos meus pacientes são imigrantes também, né? Hoje eu tô assim meio a meio, 50% está no Brasil e 50% está aqui. E a maior parte é brasileiro e uma parcela menor é português, são portugueses. É, o que me faria voltar é família, né? Que é por isso que eu tenho esses dias, às vezes, difíceis, né? Então, é aquele abrir mão, né? Abrir mão aí de olhar o pessoal aí ontem, né? Hoje, dia 21 de setembro, ontem, né? 20 de setembro, todo mundo se sim, reunindo, feriado, tomando chimarrão, comendo churrasco, essa coisa, assim, esses momentos que tu perde. Momentos familiares, né? Aniversário, comemorações, né? E não só isso, né? Rotina do dia a dia, tu vê uma criança crescer, né? Quando tu vê ela 1, 2 anos depois, ou vê um vídeo, né, que faz tempo que tu não viu, tu te dá conta ali o quanto que o tempo de fato passou, né? Então, sim. assim, sem dúvidas para mim seria a família, alguém da minha família ficar doente, acontecer, sei lá, qualquer coisa, ou mesmo eu ver dentro da minha família, né, assim, a minha decisão aqui, nós, que isso seria melhor, que daqui a pouco, né, meu marido está infeliz que isso não vai acontecer, porque ele, né, acho que não quer voltar muito, ele é bem decidido assim quanto a isso, mas eu Uhum. tenho sempre deixo aberta essa possibilidade, né? Porque eu acho que ainda é um resquício do que a gente falou no início, sabe? Eu tinha aquela ideia adolescente, né? Vamos ir fazer um intercâmbio? Só que aí ele parou e olhou pra mim e disse assim: peraí, né? Tu não tem mais de 18 anos, tu tem 30. Não dá mais pra fazer, não dá pra brincar de casinha, né? Porque aí é isso, né? Interromper a tua carreira. E aí ele me disse algo que depois fez muito sentido, né? Em um ano, a tua vida, ela não anda aqui, sabe? Ela anda, assim, tu faz várias coisas, mas para te atingir coisas parecidas em vários níveis, né? Vou citar dois: financeiro, né? Por mais que tu venha preparado, é uma diferença, né? Até tu te Sim, estabelecer, né? De novo, para ter aquela questão financeira. E isso eu tô falando muito de Portugal, tá? Porque em outros países é diferente, né? Inclusive as pessoas vão buscar também essa questão financeira, que não foi nosso caso. Mas, e o social, assim, né? Tu fazer contatos, fazer amigos, isso é muito difícil. A gente se sente muito sozinho, né? Então, tu tem 2, 3, 4 amigos, mas isso não é o suficiente, né? Quando, na verdade, tu vai olhar e passava lá, tem amigos e familiares que são construídos ali de uma vida toda, né? De 20, 30 anos, né? Então, não se compara, né? Até tu construir isso. Então, hoje, 5 anos depois, é que eu tô me sentindo, assim, com uma vida parecida, sabe? Nesses dois aspectos, assim, né? Então, mas enfim, né? Dei uma volta, mas é isso. Eu acho que a família me faria voltar. E eu acho que também isso que faria não voltar. Olha, eu acho que é pouca coisa, mas eu acho que uma coisa que eu temo é daqui a pouco a gente, como casal, entrar no embate, assim, não, eu quero voltar, não, eu quero ficar. E aí, né, assim, é difícil porque aí daqui a pouco nenhum dos dois tá felizes, né? Ou um tá feliz e o outro tá muito insatisfeito, né?
Mas, enfim, eu venho construindo minha vida aqui e eu tenho isso como possibilidade. Nós, como casal, temos tanto possibilidade de sair para Portugal e ir para outro país, quanto voltar para o Brasil, né? Em janeiro eu vou para lá e aí quando vai, assim, a gente vai lá e sente como é que não é, sente saudade, fica bravo com umas coisas, né? Quer voltar uns dias, não, eu vou voltar porque eu não quero mais perder isso, outros dias se te irrita, né? E é assim, mas eu acho que é família para as duas coisas. Bacana. E tu sabe o que que mais me marcou na tua resposta? Você é família dos dois lados. O tempo inteiro que tu respondeu, tu não disse, eu isso, eu não, porque o meu marido já conversou, porque é muito bacana essa visão, assim, é nós, sabe? Isso me marcou muito na tua resposta agora, né? E essa relação família, eu sou uma pessoa muito família, né? Eu me separei há pouco tempo, você sabe disso, e isso mexeu demais comigo, Ah, porque eu sou muito família. Outra coisa que eu adorei que tu disse, você decide todos os dias. E eu acho que essa frase é de uma grandeza, eu nunca tinha ouvido alguém falar, tá? Se você nunca ouviu, anota e bota teu nomezinho lá embaixo. Mas são poderosas, viu? Você decide todos os dias isso e para tudo. Eu vejo isso para tudo. Ai, eu tomei uma grande decisão. Não, é para trás que a gente já veio pensando na decisão há muito tempo. é. E daí chegou o momento de fechar. Achei Uhum. maravilhosa a tua É. frase que Essas, tu falou. a gente tende a valorizar, né, as decisões maiores, assim, né, que de vida, assim, que vão. Claro que tem decisões que impactam mais, né? Casar, se separar, mudar de país, ter um filho, não ter, matar alguém, sei lá, né? Tem coisas que mudam a vida. É porque, sabe por que que eu disse matar alguém? Porque eu não sei se isso é verdade, mas eu tenho para mim que uma das duas coisas que são irreversíveis na vida, que não dá pra gente voltar atrás. Ter um filho, não tem como, né? Tu voltar atrás e matar alguém. O É, resto, eu acho que é manejável, né? Algumas coisas, claro, mais difíceis, outras mais fáceis, assim, mas a gente tende a complicar decisões, às vezes. Isso a gente trabalha muito em terapia também, sabe? A dificuldade de tomar decisões, né? Muitas vezes, especialmente essas difíceis, né? Então, porque depois é isso, né? A gente tem que bancar com a decisão, né? Todos os dias conviver com ela e continuar, né? Vivendo ali aquela escolha, olhando. E eu acho isso legal, sabe? Porque isso, porque isso faz com que a gente tenha um autoconhecimento, faça uma autoanálise, assim, né? Senão a gente vai indo, né? tô aprendendo contigo hoje. Tô aprendendo demais contigo, olha só. Bancar a decisão. Sabe que a hora que você falou bancar a decisão, o que eu vejo no meu dia a dia? É mais difícil as pessoas bancarem a própria decisão do que tomarem a decisão. Eu vou emagrecer, mas tu não banca emagrecer. Eu vou fazer Uhum, academia, tu não banca fazer academia. Eu uhum, quero esse corpo. Você quer, você decidiu ter aquele. Vai pagar o preço para ter aquele corpo? Sabe? uhum, É isso, é simples. Então, com os meus alunos eu falo muito isso. Eu quero isso. Beleza, você isso. Você sabe o caminho e o preço para ter isso? Então, eu deixo bem claro com meus alunos, o preço é esse, 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 esse. Ainda quer? Então, vamos tomar uma decisão pautada em... Então, quando você falou bancar a decisão, eu amei isso. Porque o tomar a decisão é fácil, né? Essa decisão vem sendo construída aos poucos. Chega o momento uhum. de ter a decisão. E ir para frente vai começar os problemas. É assim que eu enxergo, pelo menos. Sim.
Uhum. Toda decisão que eu tenho, eu torno público. Não sei se tu sabe disso. Eu tomei uma Não sei, mas decisão, acho ótimo. eu torno público, porque dá um comprometimento pra gente. Eu falei para todo mundo que eu ia fazer, sabe? Aquele negócio das sete promessas da virada do ano. Eu tenho um Uhum. quadro, eu tenho um quadro escrito. Ó, isso aqui é as minhas decisões. Qualquer um que vai lá consegue ver as minhas decisões. Não me pede para fazer algo que vai de encontro, porque eu não vou fazer. Eu tomei esse ano, eu amo café. Uhum. 2 anos atrás eu não tomei café. Eu passei um ano Uhum. inteiro sem tomar café. Ai, Uhum. por quê? Porque essa. Eu vou contar uma historinha. Ai, eu fiquei É, curiosa para saber o porquê aí. o café vem de encontro com. É a mesma situação. Eu estou fazendo jejum intermitente. E o meu terapeuta perguntou: cara, por que realmente é bom? Qual é? Por que tu tomou essa decisão? Eu disse: cara, eu sei que não prejudica. Se você levar, não prejudica. Então eu tomei essa decisão porque é difícil fazer. Ele olhou para mim e disse: tu precisa de terapeuta mesmo. Né? E o café, exatamente a mesma coisa. Eu fiz um exame, o médico viu que eu estava com a cafeína que estava me prejudicando, mas não precisava parar. Ele disse: não, tu só tem que aprender a tomar. Não, eu vou parar, 1 ano eu vou parar. Né? E porque é desafiador. Em minha cabeça, tu ensina o cérebro que quem manda sou eu. Eu decidi, eu vou fazer, mas isso é muito difícil. Então eu parei Uhum. com o café por desafiador e estava um pouco prejudicando. Eu comecei com um jejum intermitente, que eu cheguei numa parte da minha vida, eu achava que eu tinha que tomar uma panca, toma juízo. Então eu boto objetivos, sabe? Uhum. Cada um com a sua loucura, né? Não me prejudicando, Sim. eu e vamos adiante, porque é aquela mesma coisa de arrumar a cama. Se tu não faz o teu primeiro compromisso dia, tu já tá indo pro cérebro. Os outros compromissos, tudo bem. Não, não tá tudo bem. Compromisso é compromisso. Você faz e pronto. Segunda-feira eu lancei um curso, segunda passada. E eu estava enlouquecido porque eu tive um problema no computador e eu não estava conseguindo gravar as últimas aulas no final de semana para lançar o curso na segunda. Não Uhum. devia a ninguém aquela data. Eu devia a mim aquela data, porque a data que há 4 meses atrás eu tinha dito que eu ia lançar o curso. E eu estava enlouquecido. Ou seja, trabalhei sábado até as 10 da noite, trabalhei domingo até as 10 da noite, na segunda eu não almocei e lancei no final da segunda-feira, sabe? Então te Uhum. dá uma sensação de eu cumpri, eu fiz, para mim Uhum. funciona muito bem. Eu tenho data para tudo e aquela data tem que acontecer, por isso que eu te falei, né? Isso para mim é Sim, sim. performance. O que vem fazer a próxima pergunta. Você performa. Eu noto que você performa. Pouco te acompanho, acho maravilhoso os teus stories, a maneira que tu coloca, a maneira que tu faz. Mas tu tem alguma rotina? Seja, acordei e eu faço isso e isso. Não. Toda semana eu faço isso. Tu tem alguma rotina que você faz intencionalmente para melhorar a tua performance? E tu ter essas Ah, rotinas lá no passado chegar, que te deu essa performance de chegar onde chegou? uhum. Ótimo. Só antes de responder isso, tu falaste de tornar público, né? Tu sabe que isso é comprovado cientificamente, né? Que É mesmo? funciona. Sim, Ai, não sabia. sim. Tem uns pesquisadores que estudaram exatamente isso que é o que mais me motiva, que eu achei que me fez entrar, né, na psicologia, que é por que que as pessoas mudam? Inclusive na terapia, né? Eles começaram, são psicólogos, eles começaram, tá, o que que exatamente faz com que, quais que são os processos de mudança, né?
Então, sim, tem a abordagem teórica lá, aquilo que é importante, tem a relação terapeuta e paciente, mas eles foram além e eles foram buscar entender aquelas pessoas que conseguiram fazer uma mudança, não em terapia, sozinhas, Uhum. o que que ajudou elas a emagrecer, parar de beber, parar de fumar, ou seja, no geral, né, deixar de ter hábitos não saudáveis para ter hábitos mais saudáveis, né? Eu estou terminando de ler esse livro, mas isso tem muito a ver com entrevista motivacional, com estágio de Qual, mudança. Tem qual um livro livro? muito legal, Mudar para Melhor. Se tu Tá. quiser, eu te levo de Portugal, porque esse livro no Brasil tá muito caro. Tá, assim, ó, muito caro mesmo. E, assim, é maravilhoso. Eu acho que esse tipo de livro, até eu falei para a pessoa que me ajuda no treino aqui, ah, muitos profissionais deveriam ler, né? Profissionais de saúde, porque tu falaste lá no início que tu encaminha, né, e para outros profissionais e tem esse contato com as pessoas que já estão lá em atendimento, mas vocês também ouvem, vocês também têm que estar de alguma forma ali, né, minimamente, não digo preparados assim, né, mas Sim. pelo menos não prejudicar a pessoa naquilo que ela tá te contando, né? Porque com os clientes tu tem ali, e com alunos também, né? Tu às vezes desenvolve uma relação ali que é mais próxima, que tu faz, né? Que faz com que a pessoa te conte algumas coisas. E eu acho que isso, né? Ouvir, assim, é excelente, né? Porque nós temos que ser bons ouvintes nesse caso, né? Então, esse mudar para melhor, enfim, é muito bacana nesse sentido. E nesse livro, então, né, eles trazem, uma das coisas é o compromisso público, né? Então, por isso que tanta gente compartilha nas redes sociais, treino, alimentação, né? Porque quando tu recebe lá as palminhas, quando alguém, né, te faz um elogio, tem um reforço positivo, né? Tu tem um reconhecimento. E quando a gente tem um reforço positivo, a nossa tendência é continuar aquele comportamento, né? Então, o compromisso público é isso aí, né? Tu te comprometer com o público, né? Com as pessoas. Isso não vale só para redes sociais, mas hoje é muito bacana, gente, essa parte das redes sociais, né? Por isso que a gente posta mesmo, vai treinar, posta, vai comer alguma coisa, posta, Isso. né? Saudável, assim. Então, isso eu só queria fazer voltar nesse ponto, porque eu acho que é excelente e explica também, né? Por que que muitas pessoas nas redes sociais fazem isso? Porque de fato ajuda. Então, é nesse ponto. Mas me lembra agora a pergunta que tu fizeste. A rotina, já lembrei, já lembrei. Rotina. Eu acho que isso vai mudando muito ao longo do tempo, no sentido de que em fase da vida a gente tá, né? Tu já passou por isso, de ter filhos, né? Agora teus filhos estão maiores, enfim. Então, eu sinto que isso vai mudando, né? Assim como nossas prioridades, assim, né? Vão mudando ao longo da vida. Então, eu acho que mudou, sem dúvidas, né? Uma das maiores mudanças, depois de me mudar, eu acho, né? Depois de vir pra cá, foi ser mãe, né? E ainda mais ser mãe, sermos pais aqui sem ninguém. Tem Suporte zero. suporte. É. Então, isso afeta muito a nossa rotina e muitas vezes faz com que a gente não tenha uma rotina que a gente sabe que deveria ser ou poderia até ser melhor, né? Não que um filho atrapalhe, não é isso, mas muda, né? E algumas coisas, né? O teu tempo ali para outras coisas fica limitado. Eu não tenho uma rotina tão rígida assim, mas eu tenho uma organização. Então, em Hum. relação aos treinos, né? Hoje, por exemplo, eu tenho o mínimo que eu treino 3 vezes por semana, mas eu idealizo quatro. Eu tenho esses horários separados, então são bloqueados na minha agenda para isso, né? Então, assim, a minha organização lá eu tenho os dias que eu vou treinar, e isso é muito. Eu cumpro mesmo, né? Por mais que não venha aquela vontade. Não vem aquela vontade, às vezes, de treinar, né? Porque nem sempre a gente tem vontade. Eu penso, mas se eu não for hoje, eu não vou ter outro momento, porque esse é o momento que está determinado para isso, né? É isso aí. Então, é uma questão de organização ali, de planejamento. De sequência de coisas no dia. Maioria dos dias de semana, né? Dias úteis. Acordo, é, faço minha cama na maioria dos dias, né? Tu falaste. Bebo água no início do dia.
e fico com a minha filha, né? Durante um tempo, a gente toma pequeno almoço, como dizem aqui em Portugal, né? Que Tomamos pequeno delícia. almoço juntas. E eu acho que é um privilégio, sabe? Essa rotina É um de privilégio. poder, às vezes, os dois, eu e meu marido, levar ela na creche e buscar ela, né? E eu Sim, acho que isso é qualidade de vida, né? É uma das coisas, assim, né? Dentro dessa rotina. Trabalhamos, e aí depois busco minha filha, e durante muito tempo eu trabalhei à noite, né? Voltava depois que ela ia dormir 10 horas da noite por causa do fuso horário também, né? Do Brasil. E aí sim, sacrificava o meu sono, né, irmão? Que tu deve saber, eu sei que tu fala disso, né? O quanto que isso influencia, né? Nossa, esses dias mesmo eu sacrifiquei meu sono para um curso que eu tô fazendo no Brasil, que eu queria assistir online. No outro dia, foi agora essa semana, foi de quarta para quinta. Eu não rendi nada naquele treino. Eu disse assim, olha, hoje foi superação mesmo, porque, meu Deus. Então, isso mudou hoje, sabe? Eu já consigo priorizar mais ali meu sono, então não preciso mais trabalhar à noite, já consigo me organizar melhor. Nossa vida é assim, de segunda, a minha vida, né? Assim, de segunda a sexta, e no final de semana eu sempre treino, pelo menos um dia para fechar esses 4 dias. E sim. aí é isso. Eu sinto que treinar, por mais que às vezes crie aquela coisa assim de, eu tenho uma coisa para fazer no fim de semana que a gente queria estar mais livre. É, faz com que eu cuide mais da alimentação, daquela coisa, sabe, de não ficar assim o final de semana todo, né, só comendo coisas que normalmente tu não come durante a semana, ou mesmo na questão social. Então, acho que ajuda bastante, porque ajuda a tirar aquela coisa assim, não, durante a semana tudo tem que ser certinho, no final de semana é de qualquer jeito, né, alimentação, treino. Então, acho muito bacana. E aí, estudo essas coisas eu faço assim quando dá. E mais na sexta-feira, quando eu faço coisas mais administrativas. Então, de segunda a quinta eu atendo, dou supervisão. Sexta, eu tenho alguns atendimentos presenciais aqui e faço coisas administrativas. Contratos com os pacientes, recibo, controle de pagamento, manutenção da agenda, todas essas coisas que tu sabe que tá aí por A trás, né? parte Que são as cobrança, enfim, né? Essas coisas, pagar conta. Então, eu tenho uma organização, mas ela não é rígida a ponto de, meu Deus, não dá certo, então agora tudo está perdido, sabe? São coisas que eu tenho ali como chave, os dias que eu tenho que treinar, as atividades que eu tenho que fazer, né, na sexta-feira, treinar um dia do final de semana, e é isso. Olha só, não existe padrão, né, para dar certo. Eu sou extremamente sistemático. Eu boto tudo, absolutamente tudo na minha agenda. Depois que eu li um Uhum. livro 100% presente, eu comecei a fazer isso e foi libertador. Então, eu tenho aquele horário para fazer, não importa. Eu estou trabalhando e chegou o horário do treino, vamos dizer, ou de descansar, ou de ler. Eu boto horário para ler, para meditar, para relaxar. Então, Uhum. eu paro de trabalhar porque chegou o horário de fazer outra coisa. E assim, e libertador Uhum. para mim fazer desta maneira, né? Então, muitas vezes o que funciona para um não funciona para outro, né? Eu leio muito, então eu tenho horário, amo ler livro, amo, né? Por isso que logo que tu falou num livro disse qual é o nome, quero ver, né? Quero Não, tu vai descobrir. adorar. É excelente, tu vai adorar. Me diz uma coisa, para se tu conseguisse falar com todas as pessoas do mundo, 7 bilhões, 8 milhões, sei lá, vai estar em torno disso. A tua mensagem vai chegar para todo mundo de alguma maneira. Em uma frase, seria, e vai estar lá escrito embaixo, Grace Virte. E não pode ser a por que fazem o que fazem. Não pode ser essa. Não pode ser o você decide todos os dias. Não pode. Né? Que frase tu deixaria para o mundo? Hum, eu acho que eu deixaria.
eu não tenho uma frase específica elaborada, mas a ideia que eu tento já transmitir, não para toda essa gente, mas para quem eu atendo, para quem está lá no Instagram, especialmente, é cuidar da mente, né? Como é que tu vai ter, né, um corpo saudável, um modo que tu, né, ajuda a pessoa a ter, viver sem tantas dores, lidar com limitações físicas ou prevenir, né, limitações e dores. É, como é que tu vai ter esse comportamento, que é o que tu ajuda as pessoas? Se tu não receber, como tu disseste, uma ordem ali do teu cérebro, né, para isso, como é que tu vai executar, né? Não vai. Então, a minha frase, assim, né, que eu tenho por conta do emagrecimento que eu trabalho é a mudança do corpo começa pela mente. Mas a gente sabe que não é só do corpo, que a ideia é, né? A nossa mente, ela comanda, né? Não são só as emoções também são importantes e é indiscutível, né? Mas é cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas crenças, cuidar da nossa visão sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o futuro, sobre nós mesmos, né? Então, acho que se tu tem uma visão que na TCC a gente fala de funcional, ou seja, de acordo com a realidade, tu vai conseguir chegar muito longe, né? Vai conseguir Sim, fazer o que sim. é importante para ti, vai conseguir cuidar da tua saúde. Então seria assim, né? É muito básico, eu acho, né? Não é tão elaborado, mas é cuida da tua mente, né? Porque é isso aí que vai fazer tu alcançar o que tu quer. Grace, uma vez um professor meu me disse: o básico precisa ser dito e precisa ser ensinado. E a tua frase pode ser básica, mas é de uma profundidade gigantesca. É verdade. Se a gente não é bem com a gente mesmo, a gente não vai cuidar de ninguém. Eu preciso estar bem para cuidar de outra pessoa. Antes você falou, né, da relação de professor-aluno. Imagina um aluno que eu estou há 5 anos dando aula, 3 vezes por semana. É impossível eu não criar uma intimidade essa pessoa. E eu tenho que conhecer muitas vezes e adaptar, meu bem. A pessoa chegou triste. Eu tenho que notar, eu conheço ela. Pô, o que aconteceu? Ah, eu não dormi bem por causa disso, disso. Eu vou adaptar meu treino. Eu não vou dar Uhum, no treino na intensidade que eu precisava. Ai, tá querendo me dar dorzinha de cabeça. Pô, essa pessoa tem de cabeça seguida, ela tem crise de enxaqueca. É uma dor que aconteceu agora, eu mudo o treino para disparar adaptações fisiológicas para combater o que ela está sentindo. Então, eu sempre digo, tem um organismo vivo. E essa relação tem guardar segredos, sim. O aluno conta coisas para nós que se eu falar uma vez só, eu perdi essa confiança, eu perdi o aluno, eu perdi o amigo. Eu uhum, perdi, sabe? uhum, Não tem, as pessoas se abrem, estão ali contigo o tempo todo. Tem aluno que me leva fora do horário do treino. Ah, tu pode uhum, conversar? Sim, eu posso conversar, sabe? São alunos uhum, antigos, então existe essa relação. E uhum, se eu não estou bem, eu tenho que tratar a minha cabeça. Se eu não estou bem, o que que eu vou acrescentar para essa pessoa? Nada, nada, pouquíssimo. Então, sim, sim, cuide da sua uhum. mente. Eu acredito muito nisso. A cada ter um guia. A cabeça muitas vezes faz o corpo ir aonde ele não iria, onde eu acreditava que ele não iria. E o Uhum. contrário eu também acho verdadeiro. Depois que o teu corpo está forte, fica mais fácil da tua mente dizer, não, eu consigo. Somos seres entrelaçados. Né? Grace, estamos aqui com Então. uma ideia Ah, conversando. já, olha só, tinha assunto para mais tempo, né? Curtiu o Muito assunto? bom, muito Gostou bom, mesmo? muito bom. E eu achei excelente para só para concluir e fechar isso que tu falou agora é de adaptar, porque isso vai fazer com que esse aluno persista, não só sendo teu aluno, né? Mas na jornada dele de emagrecimento, de conquista, enfim, de melhora da dor, né? Porque daqui a pouco, se tu chega lá e começa a exigir dele. Porque, de repente, até que a gente vê, né? Muitas vezes aquela questão do orgulho profissional. Não, eu quero ter resultado, né? Eu quero que meu aluno, né,
tenha resultado, né? Custe o que custar. E numa dessas, os profissionais não se dão conta, e aqui eu falo mais especificamente da nutrição e da educação física, o quanto que isso pode prejudicar a pessoa, né? Essa Sim, exigência, às vezes a crítica, não, tu é fraca, sei lá, né? Preguiçosa, esse tipo de coisa que a gente sabe que acontece, né? Então, ter esse olhar, né, que não é só para o físico, né? Que é ali do ser como um todo, é excelente, e eu acho que é de profissionais assim que a gente precisa, então, muito legal. E a outra coisa que eu queria te falar também, que eu me lembrei, falando dessa diferença de Portugal, é que a formação aqui em educação física é diferente. Eu não sei se tu sabia, não sei, para dar aula, tipo em academia mesmo, que são os ginásios aqui. Ela não é uma sim. graduação, ela é um curso mais curto, assim, né? Então tem É que nem muito os essa Estados diferença Unidos. aí para o Brasil. É, Uhum. é que nem os Estados Unidos. É. No Brasil a gente estuda mais nesse sentido, né? O povo estuda mais aí Então, para isso, né? dentro da minha área, a maçã brasileira é muito boa, por mais que critiquem, mas eu acredito que ela é muito boa. Mas eu vejo o problema que aqui a gente se forma e as pessoas, a maioria, acha que me formei, não tem mais o que fazer. E na Europa, nos Estados Unidos, o curso é pequeno, mas eles continuam estudando muito forte durante muito tempo, por isso que os Uhum. maiores especialistas estão fora, né, e não no Brasil, né? E os grandes Maravilha. especialistas brasileiros vão para fora, não no Brasil, né? É, Mas é assim, maravilha. nós somos muito jovens na área da saúde aqui no Brasil. A gente tem muito a aprender. Eu acho evoluindo. Né? Não tem É, jeito. Gleice, estamos obrigado. evoluindo. São brigadão mesmo no teu Eu que tempo de estar agradeço. aqui, né, nesse sábado. Está gravando no sábado, gente. Numa terça, sem ser essa próxima, na outra vai para o ar. Tá, Grace? Sempre jogo Não, aí um ótimo. tempinho, né, para me garantir. Mas muito obrigado. Amei e aprendi Adorei muito. também. Tá? Foi muito bacana. Antes de terminar, onde o pessoal te acha na internet? Psicóloga Grace Virts no Instagram e o meu site, que está agora fazendo umas mudanças, mas enfim, vai continuar o mesmo, que é www.gracevirt, com W e H mudo no fim, ponto .com. Então, me encontrem lá, vou adorar, enfim, receber aí teus alunos, teu público, enfim, que Beleza. vai ser muito legal. Sigam, Muito obrigada. sigam, gente. Sigo ela no Instagram e adoro o jeito que ela coloca, o jeito que ela posta. Adoro mesmo, não é por estar aqui. Tu sabe que eu te sigo, tu sabe que eu interajo lá. Né? É Verdade. muito. Gostou do papo, gente? Então, curte, dá um like aí nesse vídeo. Oferece pessoas, fala para os amigos, me ajuda a crescer, que eu vou me esforçar cada vez mais para trazer pessoas do gabarito psicóloga, especialista Grace Birch. Então, Grace, brigadão, gente. Até Tchauzinho, mais. até logo, pessoal.